A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meu nome é Juraci Almeida. Eu gostaria de estar falando sobre essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Na realidade, não quero nem falar sobre a guerra. Eu quero falar a origem. Qual é a origem da Rússia? Qual é a origem da Ucrânia? Eles são descendentes de quem? A Rússia, eles descendem de quem? A Ucrânia é descendente de quem? Então é uma curiosidade, não sei se você já se perguntou, da onde eles vêm? Qual é a origem? Qual é a descendência dos russos e dos ucranianos? Né? Diante de tudo isso que está acontecendo aqui, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, de qual dos filhos e netos, né, que a Rússia e a Ucrânia se originaram? Eu quero te contar sobre isso, eu quero falar sobre isso. A origem bíblica dos russos e dos ucranianos. Eu gostaria de ler com você Gênesis, capítulo 10, versículo 1 e 2. Você sabe que o capítulo 10, ele fala dos patriarcas. A origem, depois do dilúvio, a origem das nações, a origem dos povos que você conhece hoje. Né? Ele fala então das nações, dos povos do mundo de hoje. Então tudo vem da onde? Do capítulo 10, após o dilúvio. Então olha só o que diz lá, Gênesis, capítulo 10. Eu quero ler o versículo 1, a partir do versículo 1. Olha o que diz. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são... Só um minutinho, irmão. Minha netinha linda. Tá bom, obrigado, Félio. Quer aparecer aqui, ó? Vem cá. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Essa é minha neta, ó. Antonella. Dá tchau. Tchau. Fala pra ele, assiste o vovô. Fala, dá um like. Compartilha. E se inscreva no canal do vovô. Amém. Obrigado. Tá bom, deixa o vovô gravar. Tá bom? Vou ler de novo. Gênesis capítulo 10, versículo 1 ao 3. Olha o que diz. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Comer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Comer são Askenaz, Rifate e Togarma. Então, se você sabe, Jafé foi originador de todos os povos da Europa e dos povos asiáticos. Você não sabia disso? Nesse canal você tem essa informação. Então, da onde todos os povos da Europa e do continente asiático, na realidade vieram de quem? De Jafé. Jafé deu origem a todos os povos europeus e asiáticos, então conhecido como os jafeitas. Então os jafeitas são pessoas olha só a característica, a pele é uma tonalidade clara. Se você for na Europa, você vai perceber, se você ver fotos dos povos asiáticos, dos povos europeus, qual é a tonalidade da pele? São brancas, né? São um povo branco, de um porte mais forte. Então, Jafé, ele deu a origem a todos esses povos, inclusive Rússia e Ucrânia. Então, você precisa entender isso, compreender isso, que os filhos e os netos de Jafé saíram o quê? Os povos da região da Europa e da região asiática. Então são os jafeitas. Qual é o nome principal? Magog. Qual é o significado do nome Magog? Olha só. Significa muito forte, viril, robusto. Então uma das características do povo europeu é o quê? É um povo viril, é um povo robusto, é um povo forte, é um povo de pele branca. Tudo vem da onde? Magog. Então Magog é o nome de uma terra onde você vai ver onde isso está escrito aonde? Lá em Ezequiel capítulo 38. Fala de Gog e o quê? E de Magog. Ou seja, os russos são descendentes. São os Tubal,
Por isso se diz o quê? Príncipe de Meseque e de Tubal. Isso está escrito aonde? Em Ezequiel, capítulo 38. Então, é o principal príncipe de Meseque e Tubal. Descendentes do quê? De Tubal. Então, os russos são descendentes de Tubal. E também descendentes de quê? De Meseque. Por isso, Meseque e Tubal são mencionados em comum lá em Ezequiel, capítulo 38. Meseque e Tubal deram origem ao quê? À Rússia. Olha, uma curiosidade. Moscou, a capital da Rússia, ou seja, tem a ver com Meseque. Referência ao filho de Jessé. Meseque, filho de Jessé. Ou seja, dando origem à capital russa. Russa, ou seja, Moscou vem de Meseque. Você está entendendo o que eu estou te falando? Essas são as anotações que eu fiz. Então, a minha origem, se você não sabe, é Batista. Batista, ele gosta muito disso, né? Procura a origem das coisas. Então, essa é a nação, príncipe de Meseque e de Tubal. Se originaram descendentes de Meseque e de Tubal, ou seja, a origem da nação russa vem de Meseque e de Tubal. São filhos de quem? De Jessé. Você está entendendo o que eu estou passando para você? Então, Meseque e Tubal deram origem a países como a Rússia e a Ucrânia. Tubal, em hebraico, significa assim, tu serás trazido. Então, a origem do nome Tubal, o significado do nome Tubal é tu serás trazido. Ou seja, olha só, isso é muito importante. Onde estão a Rússia e o descendente de Tubal? Tubal significa tu serás trazido. Trazido o quê? Referente a Ezequiel capítulo 38 e 39, o quê? Trazido o quê? A grande guerra. Olha só. Trazido a grande guerra. O que está acontecendo hoje? Uma guerra. Então, a Rússia são descendentes de Meseque e de Tubal. E agora, e os ucranianos? Os ucranianos vêm de Madai, que é um dos descendentes dos filhos de Jafé. Então, todos os povos arianos são descendentes de Madai. Ou seja, para que você tenha compreensão, os povos germânicos são os escandinavos, os vikings, são todos descendentes de Askenaz, neto de Jafé. Os askenazitas. Amém? Então, presta atenção. Finalizando aqui. Os russos são descendentes de Meseque e Tubal. E os ucranianos são descendentes de Madai e Askenaz. Amém? Isso é uma curiosidade para que você possa compreender a guerra que está acontecendo. Na realidade, são guerras de irmãos. Das mesmos descendentes. Estão, de alguma forma, biblicamente falando, estão de uma forma ligados a isso. Estão conectados a isso. São irmãos. Infelizmente. Eu quero orar. Orar para que Deus possa estar abençoando essas nações, né, para que o governo russo tenha consciência de que eles são irmãos, para que Deus guarde tanto os ucranianos como os russos, né, porque numa guerra sempre tem mortes, né, gera crise, pobreza, fome, mortes de crianças, jovens, não importa a idade, eles não escolhem, a guerra não escolhe idade, não escolhe origem, não escolhe nível cultural, nível financeiro, ou seja, todos estão sujeitos. Vamos orar, e isso acaba refletindo em todas as nações, né? Mesmo que a Bíblia diz que no fim dos tempos nós estaremos vendo isso, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, esse é o nosso desejo. Então vamos orar pelas igrejas lá da Ucrânia, né? Pelos nossos irmãos, pastores, membros, né? As ovelhas ali que estão conectadas às igrejas, que Deus possa estar guardando e protegendo. Amém. Pai querido, nós queremos abençoar como igreja, como profeta, abençoar a nação russa, abençoar a nação da Ucrânia, os povos que ali estão, os nossos irmãos, que de alguma forma estão ligados a nós, mesmo distante, mas fazem parte da nossa família, a família de Deus, os nossos irmãos que ali estão, os nossos pastores,
que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar livrando de todo mal, que a fome, que haja alimento, que haja remédio. Pai, guarda cada um deles. Pai, que o Senhor venha conscientizar o governo ali russo. Pai, que essa guerra venha terminar, finalizar de uma vez por todas. Eu quero declarar, proclamar a sua bênção sobre os russos e a sua bênção sobre os ucranianos. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos essas nações. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.